Lembrar, nós estamos falando sobre o consciente de inteligência espiritual na série Inteligência Plena, onde temos vários tipos de inteligência. Já falamos algumas coisas, nós estamos aqui falando desta vez sobre a inteligência espiritual. Lembrando que nós somos um espírito, temos uma alma, habitamos no corpo. Nosso espírito tem inteligência, nossa alma tem inteligência, nosso corpo tem inteligência. E o que é inteligência? Inteligência é o processo de decodificar informações, transformando-as em ações. Processo de decodificar ou descodificar, ou de entender as informações e transformá-las em atitude. Eu chamo isso de olhos do coração. Efésios 1:8, na versão atualizada, fala que o apóstolo Paulo ora para que os efésios tenham os olhos do coração iluminados. Então eu chamo essa inteligência de olhos do coração, que é a capacidade de conhecer as realidades espirituais disponíveis em Cristo para um viver cristão sábio, pleno de conhecimento e frutífero. Então não é uma inteligência apenas para a gente ostentá-la, mas é uma inteligência para que nós possamos produzir frutos para a glória de Deus. A ciência diz que existe no nosso cérebro um ponto de Deus, chamado módulo de Deus no cérebro. E a ciência está recheada de artigos que provam que experiências com grandes insights, iluminação ou com a arte e a criatividade são oriundas do ponto de Deus que existe no nosso cérebro. Agora, nós precisamos fundamentar a experiência, a inteligência espiritual na Bíblia, e é isto que é o nosso propósito nesta manhã. Continuar falando sobre a fundamentação da inteligência espiritual na Bíblia. Hoje eu quero falar sobre 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Pois Deus disse: das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ele mesmo, olha essa expressão, brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Através de conhecer a Cristo, eu adquiro iluminação para conhecimento. Então, em Cristo está a sabedoria espiritual. É isso que Paulo está falando. Paulo continua dizendo: mas temos este tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus, e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, não destruídos. Nós temos este tesouro em vasos de barro. O que Paulo estava querendo dizer com isso? Aliás, ele disse no contexto: o judaísmo tinha um patrimônio tremendo, a lei, a letra e o ministério da condenação. Foi isso que Paulo disse no decorrer desses textos de 2 aos Coríntios. Agora, o tesouro em Cristo é extremamente grande, porque em Cristo nós não temos a antiga aliança, nós temos a nova aliança muito mais poderosa. Se a antiga aliança era um patrimônio, a nova aliança é um tesouro, é uma riqueza.
Se o ministério da letra era importante para os judeus, o ministério do Espírito é uma riqueza para nós. E se o ministério da condenação, da justiça, no sentido de punir o pecado, arrancar o pecado, apontar o pecado, era um patrimônio, o ministério da justiça em Cristo Jesus, que nos justifica de todo o pecado, nos integra em Deus, integra na igreja, é um tesouro incalculável. Temos este tesouro, ministério da nova aliança, ministério do Espírito, ministério da justiça dentro de nós. Porém, nós somos vasos de barro, tão frágeis, tão fracos como um vaso de barro, quebrado, destruído, e que precisamos valorizar essa grandiosidade de riqueza que Deus colocou dentro de nós. Então, o que Paulo quer mostrar para nós em termos de inteligência espiritual, com esse contraste, a pobreza do homem, vaso de barro, com a riqueza dos céus dentro dele. Ele quer mostrar que nós temos nesse texto princípios para enfrentar grandes dificuldades face à fraqueza humana. Quando temos o ministério da nova aliança, quando temos o ministério do Espírito, o ministério da justiça, nós temos a capacidade para enfrentar as mais duras e difíceis situações são essas. O apóstolo Paulo disse: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Olha, estamos preparados para sofrer pressão sem desanimar. Quando nós temos inteligência espiritual, Cristo ilumina os nossos olhos. Quando nós temos essa percepção que somos vasos de barro, mas que contém dentro dele um tesouro inestimável e para muitos inexplorado, precisamos explorar o ministério da nova aliança, o ministério do Espírito, o ministério da justiça, nós estaremos preparados a sofrer pressões sem desanimar. Porque grande parte do desânimo, ela vem das pressões que nós sofremos todos os dias. E quando nós estamos revestidos dessa graça, ou como diz alguns, introjetados com esse poder, com esse tesouro, colocados dentro de nós, esses tesouros, nós estamos preparados a lidar com as incertezas sem desesperar. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Essa perplexidade aqui é quando a gente se depara com a incerteza, com a dúvida cruel. E agora? O que vai ser da minha vida? E agora? O que vai acontecer com minha família? Como será o meu futuro? É uma perplexidade, é uma situação em que eu não tenho absolutamente nenhuma certeza de nada a partir daquele momento. Mas quando estamos nessa circunstância e temos sabedoria espiritual, nós não desesperamos. Quantas vezes nós nos deparamos com situações que dizem: e agora, Senhor? E agora, Senhor? É exatamente aqui que está o segredo da sabedoria. Eu passo por uns momentos do e agora, Senhor, mas não desespero, porque eu sei do poder da nova aliança, do poder do ministério do Espírito e do ministério da justiça. Era isso que Paulo estava transmitindo para nós. Paulo também disse assim: estamos preparados a ser perseguidos sem nos sentir abandonados. Perseguidos, mas não
abandonados. Somos perseguidos, mas não abandonados. O abandono é um sentimento de orfandade, de ausência de proteção. E quando uma pessoa é perseguida, ela sente ausência de proteção. Às vezes, não só na perseguição, mas também nas lutas do dia a dia, a pessoa fala assim: cadê meu pai, que se estivesse aqui me ajudaria, minha mãe, se estivesse aqui me ajudaria, meu irmão, minha família, minha igreja, meu pastor. Mas o sentimento de abandono é um dos sentimentos que muitos profetas tiveram. Lembra de Elias sentindo um total abandono quando Acabe e Jezabel, principalmente Jezabel, decidiu acabar com a sua vida? Foi procurado como uma agulha no palheiro. Vasculharam todo Israel para encontrar o profeta e destruir o profeta, matar o profeta. E ele sentiu abandono, entrou numa caverna, fugiu para o riacho, entrou numa caverna, pediu a morte debaixo de uma árvore. Mas nós hoje temos o ministério da nova aliança. Nós temos o ministério do Espírito. Nós temos o ministério da justiça. Quando nós temos isso dentro de nós, firmado, abalizando a nossa fé, sustentando a nossa fé, fundamentando nossa confiança, nós somos perseguidos, mas jamais nos sentiremos abandonados. Nós podemos dizer, como o apóstolo Paulo disse: eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele vai guardar o meu depósito até aquele dia. Por isso ele diz: somos perseguidos, mas não abandonados. E em termos de perseguição, talvez o apóstolo Paulo seja a figura do Novo Testamento que mais pode nos ensinar a respeito. As pesquisas dizem que 100 milhões de cristãos sofrem perseguições no mundo. Isso atualmente. 100 milhões. Nunca perseguiram tanto a igreja de Cristo como mesmo no século 21. E nós estamos aí numa empreitada, enfrentando uma empreitada da mídia, dos sistemas, das políticas, tentando destruir não apenas os cristãos, mas o pensamento cristão, a experiência do cristianismo, os valores do cristianismo. Então a perseguição está vindo de forma sorrateira, institucional, mas ela também está vindo frontal, física, e às vezes vitimando as pessoas diante de câmeras, com espada na garganta. Vir para a igreja, vir para Cristo, significa estar exposto a algum tipo de perseguição. Ainda que nós não a soframos assim toda hora no dia a dia, não estamos fugindo de um lado para o outro, mas nós temos que entender que a perseguição existe, velada ou exposta. Ela existe. E quando a engenharia da inteligência política descobre que falar mal do cristianismo não funciona, eles acham uma forma de falar bem, destruindo os seus valores interiores. Você pode observar as políticas dos comunistas do passado, que matavam os cristãos e os perseguia, queimava as igrejas, destruiu as Bíblias. E hoje eles destroem os valores. A perseguição existe, mas Paulo diz: somos perseguidos, mas não abandonados. Esse é um sentimento de sabedoria, de inteligência espiritual, de não se sentir abandonado face às perseguições. Mas ele também diz o seguinte: abatidos, mas não destruídos. Quantas vezes nos sentimos abatidos? É próprio do ser humano sentir abatimento, pessoal.
sentir um pouco de depressão, ter um pouco de depressão, ter um dia mais triste, ter um dia mais abatido, mental, emocional, até mesmo espiritual. Nós não estamos todos os dias no pico da nossa experiência, no grau mais elevado da nossa espiritualidade. Não estamos, não conseguimos isso todos os dias. Mas uma verdade: quando o abatimento vem, nós não somos destruídos. A palavra é: não nos tornamos arruinados, não ficamos arruinados, porque o justo cai, mas o Senhor o levanta. O abatimento é do homem, mas o levantamento é de Deus. E o Espírito ajuda em nossas fraquezas, para que nós possamos, até mesmo quando não sabemos orar como convém, ser apoiados, ajudados, sustentados e levantados pelo poder do Espírito. Lembre-se que nós estamos na nova aliança, temos o ministério do Espírito e o ministério da justiça. E o ministério do Espírito nos ajuda a ficar em pé. Amém. Ele está conosco, glória a Deus. Ele está conosco. Estamos preparados a passar pelo abatimento sem nos sentir arruinados, destruídos e aniquilados. Esse é o poder da inteligência espiritual. Por isso que é necessário conhecer a nova aliança, conhecer o ministério do Espírito e conhecer o ministério da justiça. O que é isso? Que o sangue de touros, de animais, não nos livra do pecado, que as ofertas e sacrifícios não nos livram do pecado, mas o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado e nos dá nova vida. Nascemos de novo pelo Espírito através do sacrifício de Jesus. Esse é o ministério da nova aliança. Qual é o ministério do Espírito? Ele habita em nós, está em nós, é o nosso intercessor, é o nosso advogado, é o nosso ajudador, é o nosso protetor, é o nosso provedor, é o nosso guia, é o nosso professor, é o nosso mestre, e jamais nos deixa, nem nos desampara em qualquer situação. Ele é a luz dos nossos olhos, Ele é mais que o tímpano dos nossos ouvidos, Ele é os olhos do nosso coração. E o ministério da justiça é que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas a graça de Deus se fez suficiente para nos levantar em todas as nossas fraquezas. E quando entendemos isso, nós entendemos de inteligência espiritual. E para trazer aqui um feedback da semana passada, nós falamos sobre os fundamentos que nos levam a frutificar nos relacionamentos. Os fundamentos de inteligência espiritual que nos faz frutificar nos nossos relacionamentos. Há pouco eu acabei de falar sobre princípios de enfrentamento, agora de relacionamento. Falamos de Gálatas 5:22. O amor, no sentido de amizade, simpatia, empatia, altruísmo, filantropia. Às vezes a gente pensa no amor apenas no sentido ágape, no sentido eros e no sentido esturge. Mas aqui nós temos uma simpatia no sentido prático o amor no sentido prático, no sentido do altruísmo. Você é generoso, você é empático, você levanta o outro, você é motivador. Isso é amor para com o próximo. Alegria fala de quê? De sermos alegres, bem-humorados, que faz a alegria dos outros. Há pessoas que têm o poder de alegrar o ambiente. Como que há pessoas também que têm o poder de azedar o ambiente. Mas a pessoa que tem sabedoria espiritual em relação ao fruto do Espírito, ele é o promotor da alegria.
bem-humorado, sempre tem uma frase bem-humorada, e sempre deixa o ambiente leve com a sua alegria. E a paz, ele fala de a pessoa ser integradora, pacificadora, ela consegue ajustar as outras pessoas dentro do seu ambiente. E aqui, nenhum desses frutos é para você comer, esse fruto é para você dar. Fruto do Espírito não é o que você come, fruto do Espírito é o que você oferece, é o que você põe de bandeja para as pessoas. E o sentido da longanimidade é o ânimo esticado, o ânimo longo, fala que é de ser tolerante. A tolerância ajuda muito nos relacionamentos. Como é difícil você conquistar pessoas sendo uma pessoa intolerante. Dificilmente você consegue conquistar o coração das pessoas, falar ao coração delas, quando você não tem tolerância. Às vezes a tolerância é apenas birra pessoal, a intolerância é apenas birra pessoal, às vezes é uma intolerância religiosa, às vezes é uma intolerância por clube de futebol, por cores, por preferências pessoais. E a intolerância de qualquer forma prejudica os relacionamentos interpessoais. E a benignidade, o que é isso? Fala do que é bom, do que é ético, do que é íntegro. A benignidade fala do que é ético. Como eu posso ser benigno, posso ser do bem, como eu posso agir como uma pessoa do bem na sociedade. É eu me colocando no lugar do outro. Quando eu me coloco no lugar do outro, eu integro. Quando eu me coloco no lugar do outro, eu sou ético. Porque eu não faço para o outro aquilo que eu não quero que façam para mim. Além de ser um princípio bíblico, é um princípio da amizade, um princípio do relacionamento saudável. Benignidade é aquele que é do bem. Benigno é aquele que é do bem. Benignidade é ser do bem, ser ético, ser íntegro. Bondade é mais um elemento do fruto do Espírito que fala da generosidade, da gratidão, de ser magnânimo. Mag é grande, magno é grande, ânimo é alma, alma grande, alma inflada não de orgulho, mas de bondade. Alma grande, alma generosa, alma grata. E a fidelidade ou a palavra fé, é o sentido de lealdade, o caráter daquele em que se pode confiar. Eu disse que nós é que temos que oferecer às pessoas numa bandeja de prata a possibilidade delas confiarem em nós. Ninguém é obrigado a confiar em ninguém sem antes ter prova da sua confiança. E esse é o sentido da fidelidade. Você precisa aprender a se dar, a se fazer confiável. E quando você se faz confiável, as pessoas confiam em você. Você tem esta fé. E a mansidão, que é o abrir mão da justiça, quando você tem na mão o poder de executar, é a tal da gentileza. Você já pensou você oferecer gentileza, humildade às pessoas? Uma pessoa aproxima de você, você não foi com a cara dela, você não estava na boa hora, você não estava num bom momento, você estava com fome, ou no fim do expediente, mas você arranca da sua prateleira a bandeja de prata da gentileza, da humildade, e trata a pessoa com dignidade. Isso é mansidão. Você tinha o direito de falar assim: acabou o expediente, estou no limite das minhas forças, não quero atender ninguém, não quero graça com ninguém, e fecha a porta. Mas a mansidão vai mais além, produz gentileza.
E finalmente, o domínio próprio, que é o autocontrole, a moderação. É mais fácil vivermos pelas pontas do que andar no arame. Eu estou seguro quando estou na ponta da direita ou da esquerda, porque eu estou num lugar fixo, apoiado na ponta. Normalmente a ponta está amarrada a uma plataforma. Mas quando você anda no arame, você tem que viver no equilíbrio toda hora. E dar um passo de cada vez, com cuidado, porque você pode cair. Isso é autocontrole, isso é equilíbrio, isso é moderação. Nós, a cada momento, decidir o que fazer com sabedoria. A cada momento, procurar em Cristo, Senhor, e agora? O que eu faço? Em teus passos, o que eu faria? Qual a ideia, Espírito Santo, que o Senhor tem em mente a respeito desse assunto? Isso é equilíbrio, pessoal. Nós não temos resposta pronta, nem religiosa, nem uma cartilha, nem um código de leis que já determina tudo que nós temos que fazer. A maior parte das nossas decisões, escolhas, nós temos que perguntar ao Espírito Santo. Nós sabemos o que é bom, nós sabemos o que é mal, sabemos o que é ético, sabemos o que não é ético, mas nós temos que perguntar ao Espírito, nem sempre estamos no Espírito. E quantas decisões você toma? Perguntando, qual é o teu pensamento, Espírito Santo? E sabe que às vezes o Espírito Santo fala exatamente aquilo que você não gostaria de ouvir. Ele diz exatamente aquilo que você não gostaria de fazer. E para mim isso é equilíbrio, é andar na vontade do Espírito. Lembrando que o Espírito sopra e você não sabe de onde vem nem para onde vai. Você tem que achar o caminho. Isso é inteligência espiritual. Então o fruto do Espírito, que é um cacho de 9 elementos, demonstra para nós 9 formas de amar o próximo e nos dar bem com eles, com sabedoria espiritual. Então, voltando aqui ao início, os princípios do enfrentamento face à fraqueza humana. Nós estamos preparados a sofrer pressão sem desanimar? Estamos preparados a perplexidade e incerteza sem desesperar? Estamos preparados à perseguição sem nos sentir abandonados? Estamos preparados a passar pelo abatimento sem nos sentir destruídos, arruinados? Se sim, glória a Deus. Se não, continue se esforçando, porque a inteligência espiritual é uma dádiva dada por Deus, é um tesouro colocado dentro de nós quando conhecemos a face de Cristo Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe. Aleluia.